Foi possível porque, como eu disse inicialmente, o Parlamento tem um peso decisivo na formação dos governos. Na altura, em 2015, no rescaldo das eleições, o Parlamento português elegeu uma maioria de deputados oriundos de partidos de esquerda, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, que é um partido de extrema-esquerda liberal, e do Partido Comunista Português, um partido de extrema-esquerda mais conservador. Os três partidos, somados, tinham a maioria dos deputados do Parlamento português. Na altura, o Presidente da República, que era o professor Cavaco Silva, foi militante, dirigente, primeiro-ministro do PST, o maior partido da direita portuguesa, convidou, segundo aquilo que determina a nossa Constituição, o partido mais votado para formar governo. O PST foi o partido mais votado em 2015, nas eleições legislativas, e foi convidado para formar governo. O Partido Social Democrata, o PSD, apresentou uma proposta de governo coligada com os deputados do CDS, que é um partido democrata cristão mais à direita. Mais minoritário no nosso Parlamento. Hoje ainda mais minoritário, mas na altura já era minoritário. E essa proposta de governo, quando chegou à Assembleia da República, ao Parlamento, o Partido Socialista, apresentou uma moção de rejeição desse governo. E a maioria dos deputados da Assembleia da República votou a favor da moção de rejeição desse governo de direita, PSD-CDS, que era o mesmo que tinha governado Portugal entre 2011 e 2015, debaixo de uma grande austeridade, que falarei daqui a pouco em que é que consistiu essa austeridade. Com a rejeição desse governo de direita, que não tinha, foi a vontade da maioria dos deputados, o que aconteceu foi que o Presidente da República de então convidou o segundo partido mais votado, no caso o Partido Socialista Português, a propor a constituição de um governo. E o Partido Socialista apresentou um governo e apresentou também as garantias de que esse governo teria a maioria, o apoio maioritário dos deputados eleitos. E assim foi. O PS no Parlamento fez acordos com o Partido Comunista Português, com o Partido Ecologista Os Verdes e com o Bloco de Esquerda. Fizemos acordos parlamentares. Primeira pergunta. Há grandes diferenças entre o Partido Socialista e estes partidos mais à esquerda com quem fizemos acordos e fizemos a geringonça? Há muitas diferenças. A primeira grande diferença diz respeito à política europeia. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm uma grande oposição em relação àquilo que tem sido a Constituição Europeia. E opõem-se, na maioria, na esmagadora das vezes, sempre que existe uma proposta de lei ou um projeto de lei que ainda reforça o poder da União Europeia e das instituições da União Europeia. A segunda grande diferença diz respeito à política internacional. A forma como estes partidos, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, veem os acontecimentos do mundo, desde Cuba, a Coreia do Norte, ou até aquilo que são os países, aquilo que se passa em alguns países da Europa, não é mesmo do Partido Socialista. Mas essas diferenças nós assumimos desde o princípio, desde a primeira hora, mas aquilo que tínhamos em comum era mais forte do que estas diferenças. Aquilo que nós tínhamos em comum era tirar o país da pobreza que tinha sido empurrado pela governação de direita e os cortes de todos os direitos que tinham sido feitos pelo anterior governo de direita. E, portanto, aquilo que nos unia, nós escrevemos em cada um daqueles acordos. E esses compromissos que assumimos em cada um desses acordos foi exatamente aquilo que norteou, que liderou a governação da geringonça durante 4 anos. Entre 2011 e 2015, o governo de direita achava que Portugal devia cair num patamar de empobrecimento, que quanto mais baixos fossem os salários, mais competitiva era a nossa economia. E, portanto, como também tinha e era obrigado a reduzir o déficit orçamental para 3%, que é o compromisso que os países que pertencem à União Europeia têm no Tratado Europeu, é reduzir o déficit orçamental para baixo dos 3% e reduzir a dívida pública para baixo dos 60% do PIB, o governo de direita o que fez foi um brutal aumento de impostos, foi assim que eles apelidaram o seu próprio aumento de impostos. Mas em que é que consistiu esse brutal aumento de impostos? Aumentaram os impostos sobre as rendas, sobre os rendimentos perdiais, as rendas perdiais? Não. Aumentaram os impostos sobre as rendas do capital? Também não.
Aumentaram os impostos sobre as rendas do património? Também não. Quem é que sofreu com um brutal aumento de impostos? Foram os trabalhadores. Foi sobre o trabalho que recaiu o brutal aumento de impostos. Ora, o que aconteceu foi que não só o desemprego aumentou e quem está desempregado não tem ordenado cai numa situação social muito difícil, aquilo que nós designamos por situação económica muito difícil, e aqueles que tinham emprego viram um brutal aumento de impostos em cima do seu rendimento e, portanto, quem trabalhava ficou pior, quem estava desempregado e sem emprego à vista, porque o desemprego aumentou para 14%, perdeu completamente a esperança no futuro do país. Mas não ficou por aqui. Também foram às pensões. Cortaram nas pensões. Ou seja, em momentos de crise, nós sabemos que os avós amparam os seus filhos e os seus netos dentro de casa, ou não estando dentro de casa, apoiam as suas famílias a pagar a propina da universidade, a pagar a creche ou o jardim de infância do neto e a pagar a renda ou a prestação ao banco da habitação. E aquele corte nas pensões foi o corte também naquilo que foi um direito construído ao longo de décadas por aqueles trabalhadores que chegaram à idade da reforma e reformaram-se com um direito que estava facultado e estavam a contar com aquele montante no final do mês para fazer face às suas dificuldades e à sua vida, que a vida da maioria dos pensionistas é muito difícil, ainda mais difícil se tornou. Não ficando por aqui, também aumentaram as taxas de acesso à saúde pública, porque a teoria da direita também era muito simples. Era, se diminuirmos a pressão sobre os centros de saúde e sobre os hospitais, nós podemos desinvestir na saúde pública, cortar 1.100 milhões de euros na saúde pública durante 4 anos, e para que as pessoas não fossem tantas vezes ao Serviço Nacional de Saúde, aumentaram as taxas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que designamos por taxas moderadoras. E também cortaram no investimento público, porque durante anos andaram a dizer que não valia a pena construir mais estradas, não valia a pena construir mais linhas ferroviárias, que era preciso repensar o investimento público, mas durante 4 anos o investimento público que saía do Orçamento de Estado anualmente diminuiu drasticamente. E o que é que fez a direita? Muito simples. É nestes momentos de crise económica que a direita mostra as suas garras, que é privatizar. Privatizar. A direita acha que o privado faz melhor que o público. Não é verdade. A verdade é que nem sempre o público faz melhor que o privado, mas também não podemos admitir por princípio que o privado faz melhor que o público. E em muitas áreas, há áreas que não têm que ser lucrativas. Há áreas em que o Estado assume a exploração, mas essa exploração não tem que ser lucrativa porque tem um fim social. A área dos transportes, por exemplo, para nós, não tem que ser lucrativa. Tem um fim social e hoje tem um fim ambiental, sustentabilidade ambiental. Portanto, são áreas que não têm que ser lucrativas. O que é que fez a direita em Portugal? Tentou privatizar todas as empresas na área dos transportes. Só não conseguiu, porque as eleições legislativas foram realizando-se numa altura que permitiu ao governo do PS, do Partido Socialista, revogar os processos de privatização a tempo de não ter que indenizar nenhum dos privados que tinha vencido os concursos. Foi por poucos dias que salvamos o setor público de transportes em Portugal. E durante estes 4 anos, entre 2015 e 2019, não privatizamos uma única empresa. Não privatizamos um único serviço de exploração. Isso é fundamental, foi uma marca também que deixamos para provar que muitas vezes o Estado já é melhor que o privado. E demos provas disso. O primeiro-ministro da altura, da direita, dizia que é errado subir o salário mínimo nacional, porque isso gera mais desemprego. Nós fizemos o contrário, contrariámos esse princípio, que é um princípio ultraliberal, e aumentamos o salário mínimo nacional todos os anos, e já anunciamos que em 2023, que é quando acaba esta legislatura, começou há dias, o salário mínimo nacional será de 750 euros, em 8 anos crescerá 50%. Ou seja, o salário mínimo nacional em Portugal aumentou todos os anos, e ao mesmo tempo que aumentava o salário mínimo nacional, o desemprego caiu para metade. Ou seja, aquele princípio ultraliberal que aumentar o salário mínimo gera desemprego é falso. Provamos isso. Depois,
dizer que criamos mais emprego do que o desemprego que diminuiu. Ou seja, a nossa economia foi capaz de criar mais postos de trabalho que absorveram a procura de emprego das pessoas que estavam desempregadas, porque há sempre uma taxa de desempregados que é chamada residual, que não está em procura ativa de emprego, por várias razões. Não há tempo para falarmos sobre isso, mas é muito interessante tentar perceber porque é que isso acontece em todos os países, mas também porque conseguimos começar a captar para o primeiro emprego quase todos os estudantes portugueses que terminam a sua formatura, que em Portugal chama-se terminam a sua licenciatura. Isso foi muito importante, porque o nosso paradigma foi invertido. A direita queria que o nosso país se desenvolvesse à conta dos baixos salários, que a competitividade da nossa economia crescesse por conta dos baixos salários. O que o Partido Socialista quer é que a nossa economia cresça e que se desenvolva à conta do emprego qualificado. Que as empresas estrangeiras que investam no nosso país, e os portugueses, as empresas portuguesas e os investidores portugueses, investam em emprego qualificado. Que não olhem para o nosso país como um espaço onde se paga salários baixos, que hoje se monta uma indústria durante 10 anos, produz produtos baratos para vender nos outros pontos do globo, e assim pegam a indústria, deslocalizam a indústria para outro país da Ásia ou da América do Sul, onde encontram ainda salários mais baixos para continuar a aumentar os seus lucros, que é aquilo que fazem a esmagadora maioria das multinacionais. Nós queremos que o investimento que cria emprego no nosso país seja um investimento com base nas novas tecnologias, que cria emprego esse que seja dominado por jovens qualificados. E se em 2015 a direita dizia que ninguém vai investir num país governado por socialistas e apoiado por comunistas e bloquistas, nós hoje podemos dizer que o investimento estrangeiro em Portugal atingiu o máximo histórico em março deste ano. Por isso, a austeridade foram aquelas políticas que vos falei, do brutal aumento de impostos, do corte nos salários, nos cortes nas pensões. Nós devolvemos todos esses cortes. Hoje todos os portugueses que trabalham já não sofrem com nenhum corte, e todos os pensionistas hoje não sofrem com qualquer corte. Isto gerou confiança. Quando começamos a tomar as primeiras medidas que levaram à devolução dos cortes, quer nos salários, quer nas pensões, e à diminuição dos impostos sobre o trabalho, porque durante 4 anos, todos os anos, diminuímos os impostos sobre o trabalho. Para vocês terem uma ideia, hoje, os trabalhadores portugueses que pagam o imposto sobre o trabalho, que é o que nós designamos por imposto sobre o rendimento singular, o IRS, pagam menos 1.000 milhões de euros do que pagavam em 2015. Ou seja, nós aumentamos o rendimento das pessoas e diminuímos a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. Hoje, nem todos os trabalhadores pagam impostos sobre o rendimento do trabalho. Os que ganham o salário mínimo não pagam impostos sobre o trabalho. Ou seja, era importante que, para além das políticas sociais que ajudaram a retirar 200 mil pessoas da pobreza em 4 anos, o país tem 10 milhões de habitantes. Tem uma população ativa de 5 milhões e 250 mil pessoas. Nós, em 4 anos, tiramos da pobreza 200 mil pessoas. Tiramos 200 mil pessoas da pobreza através destas medidas fiscais, mas também por conta da política social. Nós criamos a prestação social de inclusão para pessoas com deficiência que se encontram em situação económica muito difícil e que lhes permitiu hoje viver acima do limiar da pobreza. Nós aumentamos o abono de família, que é pago por criança, e as pessoas com rendimentos mais reduzidos viram triplicado o valor que recebem do Estado mensalmente para apoiar a criação dos seus filhos. Nós repusemos os cortes no subsídio de desemprego e no subsídio social de desemprego. E também aumentámos o complemento de solidariedade para idosos. Nós queremos que em 4 anos, nos próximos 4 anos, não haja um idoso em Portugal que viva abaixo do limiar da pobreza. E esta prestação
soma-se à pensão que esse idoso recebe para que viva em condições acima do chamado limiar da pobreza. As políticas sociais e a política fiscal e a política de rendimentos foi o caminho que seguimos, mas que foram estas três políticas que estiveram na base de cada um dos acordos que definimos com os nossos parceiros da chamada geringonça. Para terminar, e para não ser muito maçador nesta primeira apresentação, gostaria de dizer o seguinte. Um país, o crescimento económico só vale a pena se os ganhos do crescimento económico forem canalizados para combater as desigualdades sociais. Não vale a pena um país crescer só para ser estatisticamente bonito dizer que o país A cresceu 3 ou 4 ou 5%. É preferível ver um país crescer 3% e saber aproveitar 100% desse ganho de crescimento para combater as desigualdades e para combater a pobreza e para tornar o país mais justo. E é isso que hoje nós sentimos em Portugal, que é essa grande cobrança que os eleitores fazem ao governo do Partido Socialista. Os eleitores, sejam eles pensionistas, trabalhadores, estudantes, querem sentir que a economia cresce, mas os ganhos do crescimento são para melhorar as condições de vida de quem menos tem. E por isso é que o nosso grande desafio são as gerações mais jovens. Nenhum país tem futuro se não criar esperança nas gerações mais jovens. As gerações mais jovens, em Portugal, como em todos os países, perspectivam a sua emancipação, sair da sua zona de conforto e ganhar o seu rumo. Para isso, precisam de encontrar um emprego. E o país tem que ter condições, o mercado de trabalho tem que ter condições para oferecer um emprego, e um emprego que tenha um salário que não seja um salário precário, nem condições de trabalho precárias. Depois, esse jovem também quer uma habitação. Ou uma habitação própria, ou uma habitação arrendada. Aqui, habitualmente, chama-se o aluguer, não é? Mas para os países que têm nas suas principais cidades o mercado imobiliário sobreaquecido, como é o caso de Portugal, que neste momento temos as principais cidades com rendas de valores muito elevados, a única entidade que pode resolver isto é o Estado. Porquê? Hoje um jovem, se quiser adquirir a sua casa própria, e for ao banco, em Portugal, o banco não lhe empresta 100% do valor da casa. Uma das medidas que foi tomada para que os bancos não tornem a cometer os erros que cometeram e que levaram à queda de muitos bancos e à crise no sistema financeiro europeu, não foi unicamente em Portugal, mas por toda a Europa, foi porque os bancos se emprestavam muitas vezes sem terem garantias reais de que essas garantias cobriam o valor do empréstimo. E hoje uma das regras é que os bancos em Portugal não emprestam 100% do valor da casa. Ou seja, o jovem tem que ter um capital inicial para ir pedir dinheiro emprestado ao banco. E na esmagadora maioria das vezes, o jovem não tem esse dinheiro. E, portanto, adquirir casa própria está fora de questão. Sobra arrendar uma habitação. Mas para arrendar uma habitação, se o valor da renda for muito elevado, o jovem que ingressou há pouco tempo no mercado de trabalho, não tem um ordenado elevado, também tem muitas dificuldades em ter uma habitação através da renda. E é aqui que o Estado tem que dizer presente. O Estado tem que entrar neste mercado. E o Estado tem que ou construir habitações, ou reabilitar as suas habitações. Porque em todos os países o Estado tem muitos imóveis que estão degradados, que estão mal destinados, têm um uso que não é o melhor atualmente, e podem aproveitar esses imóveis e destinar esses imóveis à habitação. E pode arrendar a preços acessíveis, que é esta a designação mais habitual em Portugal, que é a habitação a preços acessíveis, para que esses jovens possam iniciar uma carreira profissional no seu próprio país, sem terem que emigrar. E termino dizendo o seguinte: a principal chaga que a direita fez ao nosso país, entre 2011 e 2015, foi provocar uma imigração massiva de jovens qualificados para outros países da Europa. Todos nós, em Portugal, temos familiares da minha geração,
que tiveram que emigrar à procura de emprego. Eu tenho familiares direitos que tiveram que emigrar à procura de emprego. Jovens qualificados, e esses não regressam mais ao nosso país. Dificilmente regressam ao nosso país. O país investiu neles, o Estado investiu neles durante décadas, em cada um deles. Eram ativos no país. O país precisava deles para crescer, para se desenvolver, e muitos deles, que não tiveram emprego no seu país, tiveram que emigrar para outros países da Europa e do mundo, e já não regressam, porque esses países, como eles são bons, profissionais, pagam-lhes bem para trabalhar nesses países. E essa perda fez diminuir o valor do nosso PIB potencial. E hoje a nossa população ativa é de 5.250.000, mas podia ser de quase 6 milhões de portugueses na população ativa. Ou seja, se hoje crescemos acima da média europeia, em 3 anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019, o crescimento económico em Portugal é acima da média de crescimento dos países da União Europeia. E se isso é assim, imaginem se contássemos na nossa economia com essas centenas de milhares de jovens que tiveram que emigrar para outros países. E, portanto, a mensagem é uma mensagem de esperança, que é aquela que nós temos, porque acreditamos que estamos no caminho certo, porque foi este caminho que devolveu a esperança aos portugueses, e essa esperança foi transformada em confiança, e a confiança trouxe mais investimento, e o investimento trouxe mais emprego, e isto é um ciclo reprodutivo que, felizmente, tem trazido o reconhecimento de todos os agentes internacionais. Quem ouvia a Comissão Europeia dizer o que dizia de Portugal e do governo do Partido Socialista em 2016, o que nós ouvimos da OCDE, do FMI, do Banco Mundial, que diziam que a solução governativa era uma solução a prazo, que as soluções que apresentávamos em matéria económica e fiscal e orçamental não iam conduzir a lado nenhum, nós conseguimos cumprir todas as metas orçamentais, melhor, nós superamos todas as metas orçamentais, e por isso é que o nosso Ministro das Finanças hoje é o Presidente dos Ministros das Finanças da Zona Euro. Isso não há maior reconhecimento do sucesso de Portugal do que isto. Obrigado.